Qual é a melhor forma do cristão hoje, além de estudar a palavra, é claro, se alinhar com o comportamento cristão em todas as áreas? Que pergunta top. Se você se converteu com 20 anos, quer dizer que você passou 20 anos da sua vida morto. Você passou 20 anos sendo gente do jeito errado. Se eu der trela para minha velha natureza, eu vou voltar a ser quem eu era e fazer. E essa é a nova identidade em Cristo. Quando Deus faz, vamos dizer, a mulher, algumas coisas que o leitor despercebido não percebe. Primeiro, às vezes a pessoa lê a Bíblia rapidamente e não percebe. O texto diz o seguinte, Gênesis 5. Então, tem uma forte figura da redenção mesmo ali em Gênesis capítulo 3. Comportamento, que a gente está falando. O ser humano tem, e que principalmente o religioso, ele tem comportamentos, mesmo ele afirmando que é cristão, indo à igreja todo domingo, ele tem comportamentos que a Bíblia condena. Por exemplo, o egoísmo, a fofoca. Porque quando a gente pensa em comportamento, a gente às vezes pensa no pior. Um adultério, um roubo. Mas, na verdade, existem comportamentos que a sociedade aceita, mas são condenáveis biblicamente. A inveja. Verdade. Você falar mal dos outros. Glutonaria, velho. Glutonaria. Que ninguém fala. Exatamente. Ninguém fala. Glutonaria. Então existem coisas que passam desapercebidas e é uma falta de comportamento cristão, porque fere o que as escrituras nos orientam. Qual é a melhor forma do cristão hoje, além de estudar a palavra, é claro, se alinhar com o comportamento cristão em todas as áreas? Que pergunta top. Vamos lá. Quando todos nós nascemos, vamos teologar nesse assunto, todos nós nascemos pecadores. Nós somos frutos da queda. E ser fruto da queda significa que a nossa natureza ela é pecaminosa. Quer dizer, o que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração, nós somos seres aeróbicos, então a respiração para a gente é natural, faz parte da nossa natureza, então a gente não sente que a gente está respirando. Quantas vezes a gente respira? Ninguém sabe, ninguém lembra. Ninguém conta. Você não fica pensando, bom, agora eu tenho que encher meu pulmão. Agora, ninguém se esforça. A mesma coisa é o pecado para a natureza humana. Quando Adão caiu, todos nós caímos porque estávamos em Adão. E essa queda desconfigurou o ser humano, a identidade como um todo do ser humano. E com essa identidade desconfigurada, nós fizemos parte da rebelião contra Deus. Caímos, todo mundo que está caído é contra Deus. Ok. E se a gente teve essa identidade desconfigurada, a gente não sabe mais quem a gente nasceu para ser. Então a gente passa pela vida se questionando, lutando, pecando, caindo e tal. Por isso que quando a Bíblia diz que a gente se converte, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você é reconectado com Deus. Mas antes, a Bíblia diz em Efésios que a gente estava morto nos delitos e pecados. Então, por exemplo, se você se converteu, e aí não estou falando de nascer na igreja, estou falando de conversão genuína, encontro com Deus. Se você se converteu com 20 anos, quer dizer que você passou 20 anos da sua vida morto. Você passou 20 anos sendo gente do jeito errado. Você passou 20 anos da sua vida, não estou nem aí pro jeito que eu sou gente e tal. E aí, quando você é encontrado por Cristo, para quem é calvinista, ou quando você encontra Cristo, para quem é arminiano, quando você se converte, cara, você é uma nova criatura. E aí há vou chamar de reprogramação completa, a restauração da sua identidade. Você se torna uma nova criatura, um novo tipo de gente. E esse novo tipo de gente, em Cristo, é uma nova identidade. Só que você lembra quem você era no passado, você lembra a sua dieta do passado, você lembra o que você vivia no passado, você lembra. E agora, por isso que o apóstolo Paulo fala que é uma luta entre a carne, que é o seu velho homem, e o espírito. Então você precisa agora saber que você tem que virar essa chave e falar assim, não, se eu der trela para minha velha natureza, eu vou voltar a ser quem eu era e fazer o que eu fazia. Aliás, o apóstolo Paulo é especialista nesse assunto, porque ele fala coisas até meio assustadoras, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Com a minha mente eu sigo a lei de Deus, mas nos meus membros eu encontro uma outra lei que guerreia contra a lei do que eu entendo. Quer dizer, cara, olha essa tudo tensão. Que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, que eu odeio, eu acabo fazendo. Esse é o ápice da sinceridade de um cristão. Entende? Então, eu acho que essa é a conversão. Exato. É quando você percebe sua condição. Exato. Porque, por exemplo, eu nasci na igreja, né? Eu nunca me vi como um pecador, apesar de ser
pecador profissional, na época... Porque você tem que olhar quando o berço evangélico. Nasci na igreja, pô, vou no culto domingo, meu pai é pastor, tá tudo certo. Eu comecei a ter consciência, esse nível de consciência do apóstolo Paulo de, caramba, se não for a graça de Cristo, já era pra mim. Não importa quantas vezes eu fui na igreja. Se não for a misericórdia, quando eu comecei a perceber minha condição, eu acho que ali eu encontrei Jesus de verdade, depois de tantos anos. É isso mesmo. Porque aí a forma que eu oro é diferente. Eu já não consigo ser orgulhoso com nada. Eu me humilho diante de Deus. Eu já começo minhas orações chorando pela manhã, porque eu falo, Deus, obrigado. E essa é a nova identidade em Cristo. Porque lembra, quando a gente caiu, nossa identidade foi comprometida. Perdida. Nossa identidade foi comprometida. A gente não sabe mais ser gente do jeito que Deus planejou. A gente é gente do jeito que o mundo ensina, nossa família ensina. É Pedro falando que a TV influencia. Que a TV influencia. Internet. É Pedro falando que não foi com prato ouro que você foi resgatado, mas com o sangue de Cristo, lá que você aprendeu a viver do jeito errado com seus pais. E aí, quando você se converte, é uma mudança geral de identidade. E é por isso que Paulo chama de nova criatura. E essa nova identidade é uma transformação que não termina aqui, cara. Eu sei que não termina, porque lá no céu, lá em Apocalipse 2:17, salvo engano, Jesus fala assim, ao que vencer vai receber uma pedra branca. E nessa pedra o seu novo nome. Isso significa que esse não é meu nome. Esse é o nome que meu pai decidiu. Esse é o nome que teu pai decidiu. O meu nome... é Jesus que vai dar. É ele que vai dar. Ou seja, o último ponto que fecha essa nova identidade é Jesus se encontrando com você e falando para você assim, eu transformei sua vida na terra, foi, né? Transformei. Só que você não sabe seu nome ainda, né? Então, a sua identidade que você começou a viver comigo lá na terra, vai ser revelada. Eu fecho esse ciclo de transformação, mostrando para você quem você é de verdade. Eu vou apresentar você para você. O seu nome não é esse. O seu nome é esse aqui, ó. Ou seja, é tudo sobre a identidade. Na queda, nossa identidade é perdida. Na conversão, nossa identidade é restaurada e começa uma luta entre a nossa nova identidade, e aí a santidade, santificação, a busca, a oração, o serviço, não sei o quê, e a tentação do outro lado. Entende? E esse é o cerne que eu entendo que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque o amor só é possível num ambiente de liberdade. Eu só posso amar se eu tiver a opção de não amar, senão não é amor verdadeiro. Entende? Então, é nessa tensão entre amar a Deus e rejeitar, na medida do possível, porque ninguém é perfeito, o que Deus abomina, é que a gente está nesse ciclo de transformação até o último dia. Isso que você está falando sobre identidade, traz um livro Ganha o Mundo para mim aí. Um livro nosso, que foi lançado há talvez 1 mês e meio, só mostrar para você aqui, e a revista Veja publicou essa semana como o livro mais vendido do país. Ganha o Mundo sem perder a alma. Você está falando de identidade, eu entrevistei vários bilionários para escrever um livro sobre dinheiro e espiritualidade. Talvez seja um dos únicos exemplares que explica sobre dinheiro e espiritualidade aqui publicados no nosso país. E aí eu conversando com alguns bilionários, entrevistando para poder escrever esse livro, qual é a visão financeira dos caras, depois para mostrar a visão bíblica, a maioria deles falou isso que você falou agora. Não, cara, eu ganho dinheiro porque eu sei quem eu sou. Tipo assim, eu nasci para vender pneu, aí depois eu fiquei pensando só como eu ia vender mais pneu, depois, em vez de vender, como é que eu ia produzir pneu, para não ter que só vender, para eu ser o produtor. O cara... Não, mas me ofereceram também para ser fazendeiro, mas eu falei, não, mas... ia ganhar um dinheirinho a mais, mas não é isso que eu quero não, que eu nasci para fazer isso aqui. Essa consciência de identidade, até para os negócios, é uma realidade. De encontrar a sua essência, né? Eu faço isso aqui e acabou. Ou seja, todo mundo que venceu financeiramente, ele sabia que era para fazer isso aqui, gostando ou não gostando, nem todo mundo faz o que gosta, querendo ou não querendo, porque nem todo mundo acorda e faz o que quer, mas ele falou, mas esse sou eu, e eu só dou certo fazendo isso. É impressionante esse lance sobre identidade. Pode deixar o livro aqui. Essa questão de identidade eu acho fantástico e muita gente tenta explicar isso biblicamente e se confunde, se enrola todo, né? E esse negócio, cara, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, olha que interessante esse negócio da identidade. Em Gênesis capítulo 2, o texto diz o seguinte, que, Deus fez o homem e depois de um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, chega a mulher na parada. E no versículo de número 23, quando Deus faz, vamos dizer, a mulher, algumas coisas que o leitor despercebido não percebe. Primeiro, Eva
não era o nome da mulher. A mulher vai chamar Eva, mas depois da queda. Se você tiver uma Bíblia aí, coloca como chama, na busca, Eva. A primeira vez que a mulher vai ser chamada de Eva é depois da queda. E aí no versículo 23, o homem fala assim, esta é a final, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada, tal. E a Bíblia diz assim, ó, pô, é muito lindo esse texto. A Bíblia fala assim, ó, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. E os dois estavam nus, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Identidade. O Adão, ele tinha a tarefa de dar nome aos animais, ele conhecia a natureza profunda dos animais, tal, cuidava do jardim, só que ele era sozinho. Se ele era sozinho, ele não se via, porque pra gente se ver e pra gente se conhecer, a gente precisa do outro. Como eu sei que o que eu faço tá certo? Porque eu tenho que ter uma média. Um parâmetro. Um parâmetro. Sem um parâmetro, como eu sei se eu sou um bom marido ou um crápula? Como eu sei se eu sou... sei lá, se eu sou honesto... Bom cristão ou não? Bom crente ou não? Como eu sei se eu sou um homem de oração ou não? Como eu sei se eu sou um bom leitor ou não? Eu tenho que ter uma base. O Adão, ele conhecia os animais, mas ele não se conhecia. Porque Deus, na Bíblia, ele sempre fala no plural. E o Adão não podia falar no plural. O Adão nunca podia falar nós. O Adão não podia falar vamos. O Adão não podia falar temos. Ou seja, ele era incompleto. Quando chega a mulher, ele fala assim, essa agora é o osso dos meus ossos. Agora eu me vejo. Agora, e aí os dois estão nus e ninguém se envergonha. Mas a primeira informação, depois do pecado, é o seguinte, e abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ou seja, de novo vai bater na questão da identidade. Porque o homem, depois do pecado, ele já não sabe o que ele expõe e a quem ele expõe. E a mulher também não sabe o que ela está expondo e a quem ela está expondo, o que ela pode mostrar. Então um vai se fechar para o outro. E há uma divisão. E tem um texto, Brunet, sobre esse lance da identidade, que eu quero... Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia rapidamente e não percebe. O texto diz o seguinte, Gênesis 5. Este é o livro da... Você que está ouvindo aí, se liga nesse texto. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Era uma unidade. O casal era uma unidade. O casal era uma unidade. Quando entrou o pecado, essa unidade é quebrada. E essa unidade é quebrada, a primeira vez que Deus vai tratar os dois como diferentes é depois do pecado. Ou seja, o pecado bagunçou com a identidade e quebrou a unidade humana. E daqui a pouco, um tem vergonha de se mostrar por inteiro para o outro. E isso é o que nós vivemos agora. Porque nós somos a geração que paga a terapia e mente para o terapeuta. Você paga para mentir pro cara. Claro. Você vai falar tudo? Não. Então você marca com o padre, para o padre ouvir sua confissão, e você mente para o padre sob juramento. Você marca o gabinete pastoral com o pastor e você mente para o pastor. Desde quando acontece isso? Desde quando a nossa unidade foi quebrada e aí nós entramos em estado de guerra. E aí eu não sei se eu posso falar tudo para você, porque eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Eu percebo que eu estou nu, eu não vou me mostrar para você. Eu não vou mostrar tudo, eu não vou falar tudo que eu sou, eu não vou falar tudo que eu tenho, eu não vou falar tudo que eu posso. E esse estado de guerra é a mãe de todas as guerras, seja ela bélica, porque, vamos lá, você pega a guerra da Ucrânia e da Rússia. Que todos eles são da União Soviética. A gente está ficando velho. Há 40 anos atrás era tudo União Soviética. Ou seja, é um cara pegando um canhão, mirando no irmão dele, apertando o botão e matando. Pega Gaza e Israel. Pega qualquer guerra que você quiser. É irmão matando irmão. Por quê? Porque eu não quero mais me mostrar todo quem eu sou. Você não pode saber tudo sobre mim. Você não vai falar tudo sobre você. Eu não vou falar tudo sobre mim. E vira isso, cara. Então, o pecado... E muitos casamentos estão assim, né? Qual o problema? É meu dinheiro e seu dinheiro. É meu carro e teu carro. É minha rede e sua rede. Meus segredos, teus segredos. Exatamente. Minha senha, meu celular, minha senha de celular, tua senha de celular. Quer dizer, então não é um casamento, é uma sociedade. É uma sócia. Você tem uma sócia, não tem uma esposa. E olha lá, às vezes nem porque a essência do casal lá é o seguinte: essa é o osso dos meus ossos. Ela sou eu. Ela sou eu. A primeira coisa que acontece depois do pecado... Deus falou assim para Adão, e quem mostrou que você estava nu? Não, foi ela, a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, um dia antes ele estava dizendo, ela e eu somos uma coisa só. Agora ele está dizendo, não, ela é ela, resolve com ela.
Ou seja, isso é fruto do pecado. O pecado entrou e quebrou a unidade humana. A unidade humana quebrada, a gente não dá mais, a gente não fala mais toda a verdade. E isso só se resolve na conversão. E nessa passagem tem uma coisa que o Tassos Licurgo explica que eu gosto muito. Já esteve aqui com a gente, para você que está assistindo o Brunecast, depois procura o Brunecast com Tassos Licurgo. Aliás, um grande amigo, Tassos. Grande entendedor, filósofo, pensador, teólogo, escutem ele. E o Tassos diz o seguinte, que logo depois do pecado, eles tiveram que se cobrir, né? Isso. Aí eles se cobriram de quê? Primeiro com folhas, não deu certo. Aí foi com pele de animal. Pele de animal. E aí o Tassos diz o seguinte, a ideia de Cristo sempre esteve presente, desde Gênesis e Apocalipse. Alguém teve que ser sacrificado para cobrir a vergonha do outro. Deus foi o sacrifício por causa do homem. Porque aí Deus fez roupas de pele de animais. E olha que interessante. Vamos levar isso para um próximo nível? É verdade. Não é forte isso? É muito forte. Vamos lá. O homem foi criado no 6º dia. Mas os animais foram criados no 5º dia. Ou seja, aquele sacrifício existia antes do homem. Que é a máxima do Evangelho. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Na cruz, na graça, o sacrifício de Cristo é antes do pecado. É antes da queda. Então, tem uma forte figura da redenção mesmo ali em Gênesis capítulo 3. Ali é a chave da redenção, da queda e também o que a gente chama na teologia de proto-evangelho, né? Ou seja, a história da humanidade já estava em Gênesis ali. Isso, exatamente, no capítulo 3, 2 e 3, é isso aí.